Olá, expert! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula em que você vai descobrir qual é a importância de uma primeira sessão magnética e como aplicar 3 passos essenciais para você converter mais clientes. E esses 3 passos, eles fazem parte do que eu chamo de tríade, que pode fazer com que você converta mais pacientes aí nesse primeiro atendimento que você faz. Bom, para você que não me conhece, eu sou Fabiane Siqueira, tenho mais de 20 anos de experiência na área da psicologia e o que eu quero compartilhar com você é que essa tríade, ela pode fazer uma enorme diferença. E nós vamos falar aqui sobre acolhimento, sobre fechamento de queixa, sobre técnicas de conversão, que são os elementos que pode transformar aí a sua prática profissional, né? Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês e começar a trazer um elemento muito importante. Quando eu falo desses 3 passos, eu estou falando da oportunidade que você tem de conduzir uma sessão que ela realmente seja magnética. E o que está por trás disso, né? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que uma das grandes dificuldades que a maioria dos psicólogos, dos terapeutas, eles enfrentam hoje, quando fazem esse primeiro encontro, é converter essa pessoa que procurou por você, em um paciente ou um cliente, quando a gente pensa, por exemplo, mentoria, quando a gente pensa outros programas que você pode entregar aí dentro da sua prática, né? Agora, por que que essa dificuldade ocorre? Eu vou listar aqui pelo menos 2 super motivos, né? A primeira tem a ver com insegurança. A insegurança, infelizmente, né, ainda faz com que muitos profissionais tenham muita dificuldade em oferecer seu serviço. E se esse for o seu caso, essa insegurança ela vai aumentar na hora que você precisar mostrar valor e na hora que você precisar falar o preço da sessão. Claro, né? Vou reforçar aqui que isso vai impactar na sua conversão. Agora, a segunda situação, ela não tem a ver com segurança, pelo contrário, muito provavelmente você já tem aí anos de experiência da sua prática, pode ser que você esteja aí aplicando muito bem um bom acolhimento, já consiga fechar a queixa com muito mais maestria, mas por não aplicar estratégias que envolvem fazer a pessoa enxergar ainda mais valor na sua sessão, pode ser que você fique aí pelo caminho, em relação a alguns pacientes que não fecham a sessão com você. E, gente, seja por insegurança, seja por muito tempo de experiência, quando eu falo de mostrar valor, eu quero trazer um exemplo para você poder refletir. Você já se viu, por exemplo, numa situação que você sai do primeiro atendimento, aí você chega para você mesmo e fala assim: Nossa, essa sessão foi muito boa. Olha como esse cliente saiu daqui, olha como esse paciente saiu daqui. Aí ele fala que vai pensar e ele nem te retorna. É exatamente isso que eu estou falando para você. A sua sessão, ela pode ter sido maravilhosa, ela pode ter sido muito boa, mas se a pessoa não viu o valor, naquilo que você está entregando, ou se você deu valor demais e ela entende que só essa primeira sessão já resolve o problema dela, quem é que perde? Né? Porque se ela fala que vai pensar e não volta e não fecha o atendimento com você, é você que está perdendo. Ou por não saber mostrar valor, ou porque deu valor demais. Só que eu entendo que, apesar de você se sentir bem em transformar a vida dessa pessoa, você quer que ele fique mais encontros com você. O que eu posso dizer para você é que essas dificuldades elas fazem com que assim, ó, muitos profissionais com muita competência técnica que poderiam transformar muito a vida dessa pessoa termina perdendo essas oportunidades. E isso pode fazer com que durante o tempo você comece a desenvolver aí uma frustração que possa fazer, inclusive, você se sentir muito desmotivado e sair da área da psicologia, da área da terapia. Isso vai fazer com que você não consiga viver da sua profissão com qualidade de vida. Isso vai fazer com que você não consiga transformar a vida das pessoas que você tanto deseja. E sim, isso vai impactar no seu faturamento mensal. Então, resumindo, quando eu falo, né, dessas questões, da importância de ser magnética, significa que uma sessão magnética, ela permite que você converta mais pacientes na primeira sessão. Você só vai conseguir dar sequência nos próximos encontros que você tem, se ela sentir que é com você
que ela vai transformar a vida dela, que ela vai resolver a demanda das suas questões, né? Também você vai passar a aproveitar melhor as oportunidades. Gente, eu sei que na prática muitos não sabem nem como fazer o cliente chegar até você. Só que quando ele chega, que é exatamente essa pauta que nós estamos trabalhando aqui, você tem que saber converter, porque senão você perde oportunidades. Olha, anota aí, presta atenção nisso. Não é porque o paciente se interessa em fazer terapia ou mentoria que ele vai fechar o processo com você. Porque se ele não se conectar, não enxergar que você é a pessoa que vai ajudar a atravessar a jornada que ele precisa atravessar, ele não fecha. Né? Então, a sessão magnética faz a pessoa enxergar esses processos e você aproveita melhor essas oportunidades. E, o melhor de tudo, você aumenta o seu faturamento. Quando eu falo de aumentar o faturamento dentro do seu mês, eu queria fazer uma conta com você. Imagina que você atende aí por. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Imagina que você cobra. Vamos colocar o preço dela. Cobra pelo seu atendimento 210 por sessão, certo? E vamos supor que você faz terapia breve de 16 sessões. Na verdade, isso é o que eu ensino dentro do meu curso de terapia familiar, tá? Como conduzir a terapia breve em 16 sessões. Mas vamos lá. Se você cobra 210 e faz 16 atendimentos, isso significa que uma pessoa está investindo no seu processo terapêutico, considerando que ela vá do início até o final, R$ 3.360. É o investimento dessa pessoa em um processo de terapia com você. Então, significa que quando você não faz uma sessão magnética, você está deixando de faturar. E seja mensal ou seja nesse pacote, né, que a gente pode pensar aqui, isso vai impactar fortemente o seu faturamento. E eu espero que você seja uma pessoa que faça essas contas, porque não é simplesmente, não deu certo, vamos para o próximo, não deu certo. Não, vamos fazer com que sua agenda ela possa ser lucrativa, tá? Eu gosto desse conceito de lucrativa, não gosto do conceito de agenda cheia, isso é o que eu entrego, inclusive, para os meus mentorados. Fabiane, mas você está falando sobre dinheiro, esse conteúdo aqui não seria como fazer uma sessão magnética? Sim, mas eu estou falando para você que quando você faz uma sessão magnética, consequentemente, você aumenta seu faturamento. Por quê? Anota aí. Porque o dinheiro, ele é a consequência da quantidade de vidas que você transforma. Agora, que você entendeu todo esse processo, também é importante você compreender o que acontece quando você não consegue fazer uma sessão magnética, né? Primeiro, você vai ter situações que o paciente te procura, mas ele não fecha com você. Legal. Quando isso acontece, significa que você não conseguiu mostrar valor, significa que você não conseguiu mostrar que seu trabalho pode ajudar a transformar, né, a vida dele, ou você até conseguiu mostrar valor, mas ele realmente não tem dinheiro, realmente ele não consegue pagar, mas você não tem o que oferecer, além da sua terapia ou além da sua mentoria. E eu diria que aqui é onde a maioria dos profissionais deixam dinheiro na mesa. E é óbvio, né? Aqui exige que você defina um nicho. Não dá para oferecer uma solução para todos os públicos. Agora, se esse paciente te procura, ele não fecha com você, você já identificou a causa aqui, né? Qual é a consequência desse processo? Passa a ser uma vida que você deixa de transformar, você vai continuar com o horário livre na sua agenda e o seu faturamento vai continuar pequeno. Vocês percebem que isso aqui é o contrário do que eu quero entregar para você? Eu quero que você converta mais, eu quero que você aproveite melhor as oportunidades, eu quero que você aumente o seu faturamento, que você tenha clareza que cada paciente ele pode ser impactado por você e ele impactar a sua vida também, porque, gente, dinheiro, né? Eu falei para você que dinheiro é consequência da quantidade de vidas que você transforma, por quê? Porque o dinheiro ele é movimentado por energia da gratidão. Quando você faz a diferença na vida do seu cliente, você está entregando um serviço que está transformando a vida dele. Ele, por gratidão, te paga por isso. E o seu dinheiro vai movimentando situações que vão beneficiar a vida de outras pessoas também. Então, vamos deixar de crença em relação ao dinheiro, de crença em relação a fechamentos, porque sim, você se formou para ter uma profissão.
e essa profissão exige que você receba por isso, ok? Tá fazendo sentido até aqui? Então vamos lá. Como que você faz para aumentar a sua taxa de conversão de clientes? O que gera mais resultados hoje para aumentar essa taxa de conversão é essa tríade que eu quero apresentar para você aqui, que ela está baseada em acolher, fechar a queixa e converter. Ah, Fabiane, mas isso é muito óbvio. E eu vou dizer para você que tudo que é óbvio nem sempre é óbvio demais, né? Parece meio tautólogo, mas é a mais pura verdade. Apesar de ser óbvio, nem todos conseguem aplicar essa tríade. E eu acredito que essa tríade, inclusive, é o grande diferencial do que você está vendo aqui nessa aula hoje. Sabe por quê? Porque, vou ser muito honesta com vocês, existem muitos cursos aí fora que ensinam técnicas de fechamento, que ensina como fazer uma sessão de diagnóstico, uma primeira sessão. E essas técnicas de fechamento, de negociações, elas são importantes e você também precisa aplicar na sua primeira sessão, certo? Só que, se você usar essas técnicas de fechamento sem alinhar com outras estruturas que têm a ver com a nossa prática como profissionais, você vai se desconectar daquilo que você mais estudou na vida, que é a questão de empatia, que é a questão que envolve o seu altruísmo, que é querer ajudar, que é ser humano, estar com uma outra pessoa verdadeiramente nessa relação. E eu falo isso com causa empírica. A maioria dos cursos e mentorias de marketing que eu fiz, eles entregaram técnicas de fechamento, de negociação, como ser uma excelente vendedora. Aliás, eu não seria tão expressiva como eu sou hoje nessa aula que eu estou dando se eu não tivesse passado por tantos treinamentos, por tantas mentorias como eu passei. Só que a maioria das entregas que eu tive nesses processos, eles servem para todos os nichos. E o nosso nicho da terapia, ele envolve pessoas, ele envolve dores. Quando a gente fala de dores, a gente está falando de situações muitas vezes cristalizadas pelos nossos clientes, que muitas vezes a pessoa não enxerga a solução, não enxerga possibilidades. E terapia tem a ver com relacionamentos, tem a ver com psique, tem a ver com uma série de questões que são muito delicadas. Não dá para a gente ser ali um vendedor 100% nato. Estou aqui vendendo, 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 porque o cliente também percebe isso. Um atendimento de terapia, a pessoa tem que ser acolhida, a pessoa tem que ser compreendida, a pessoa tem que entender que estar na terapia com você é muito bom. Então, eu falei, como que eu junto? Isso que vem da nossa prática, que é muito importante, que nós aprendemos na nossa formação, com todos esses conceitos de fechamento. Então, gente, quando eu crio essa metodologia que está conectada com essa tríade que eu tô trazendo aqui para você, eu começo a perceber que as minhas primeiras sessões começam a ter conversões mais altas e maior satisfação dos meus pacientes. Mas não somente isso. Eu também percebi que, além de mim, os meus alunos, os meus mentorados começaram a aplicar essa mesma estratégia e começaram a ter muitos resultados. Essa tríade, né, a gente está vendo aqui, que envolve acolher, que envolve fechar a queixa, que envolve converter, o que eu estou querendo trazer aqui para você? O acolhimento, quero que você pense o seguinte: quando você pensa em uma sessão magnética, a técnica do acolhimento ele serve para preparar a pessoa para o próximo passo, garantindo que esse cliente que te procurou veja valor do seu trabalho desde a primeira impressão. A gente não está falando só do atendimento, mas também dos processos anteriores, e desde o primeiro contato com você. Então, isso significa que você precisa gerar uma conexão imediata e precisa gerar uma maior confiança e segurança para o seu paciente. Então, esse processo do acolhimento, embora você já saiba, eu acredito que você aplica com muita maestria, ele é essencial dentro de todo o processo, quando a gente pensa até chegar a mostrar valor para o seu cliente, né? Da sua terapia, da sua mentoria para o seu cliente. Então, esse processo do acolhimento,
Ele te leva a conduzir a sessão para entender exatamente o que está acontecendo na vida da pessoa que está te procurando para fazer terapia com você. É esse acolhimento que vai permitir que o próximo passo, que tem a ver com fechar a queixa, faça com que você realmente entenda o que está acontecendo com essa pessoa, o que está por trás daquilo que ela diz e o que de fato você vai precisar trabalhar nos próximos atendimentos com ela. Porque se você não fecha a queixa de uma forma bem concreta, isso vai impactar inclusivamente seus próximos atendimentos, fazendo com que esse cliente nem te indique caso ele entenda que você não está fazendo a diferença na vida dele. Então, gente, eu diria que essa parte de fechar a queixa, ele seria meio que o pulo do gato quando a gente pensa nessa tríade. Quando você consegue fechar a queixa concretamente, vai ficar muito mais fácil conduzir o fechamento. Porque faz sentido para você? Se você nem conseguiu perceber que tem algo específico aqui, você está no geral, isso vai impactar a sua negociação. Como é que o cliente vai entender que você o compreendeu, que você sabe exatamente o que você precisa fazer, que ele consiga ressignificar as suas questões, para que ele consiga mudar comportamentos? Só que tem um ponto que eu preciso trazer para você refletir. Lá atrás a gente falou assim: ah, mas isso é óbvio, não é? Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho experiência como supervisora da prática profissional. E mais de 80% dos supervisionados que chegaram até mim, eles não souberam fechar a queixa de forma concreta. E também tiveram dificuldades quando eu comecei a perguntar, porque eu acredito que tudo é um todo, que eu trabalho muito na visão sistêmica, também não conseguiam lidar com a parte de como fazer para poder fechar mais pacientes. Fabiane, mas por que que não consegue fechar a queixa na primeira sessão? Porque tende a ser engolido pelo sistema daquela pessoa que está sendo trabalhada, e a pessoa deixa tudo muito amplo. E quando você deixa amplo, você vai ter dificuldades, inclusive, com as próximas sessões. Então, fechar a queixa, para mim, dessa tríade é uma das partes mais importantes, porque ela vai impactar a sequência. Se você não souber avaliar aqui, como é que você vai falar o que você vai trabalhar com a pessoa depois? Então, eu acredito que acolhimento, fechar a queixa e conversão são processos fundamentais para aumentar as suas conversões. Olha só, quando a gente está falando de fechar a queixa, né? Eu estou falando para você que um fechamento de queixa eficaz, quando você consegue realmente trazer para o concreto, você ajuda o paciente a sentir que você realmente compreende as necessidades e que está preparado para ajudar esse cliente. Nós estamos falando aqui do cliente te enxergar como um especialista. Isso tem total conexão com mostrar valor nessa primeira sessão. Tudo isso aqui sendo feito de uma forma bem eficaz, o que que vai acontecer? Você vai para um processo de conversão, que é o momento, sim, de fechar um contrato terapêutico, mas também de vender. Porque quando essa pessoa que você está atendendo pela primeira vez tem interesse em fazer disso um compromisso contínuo, é aqui que ela vai estar nas próximas sessões com você. Então, essa é a tríade que eu quero mostrar para você. Essa é a tríade que permite você fazer com que a sua sessão ela seja magnética. É ela que inclui acolhimento, fechamento, conversão, que para mim são três elementos fundamentais para você aumentar suas taxas de conversão e garantir que você consiga transformar mais vidas e viver da sua profissão com qualidade de vida. E é exatamente isso que você precisa fazer para aumentar as suas conversões. E aí, expert, você já faz isso? Você já coloca essa tríade em prática? Se esse conteúdo já faz a diferença na maneira como você pensa a estrutura aí do seu primeiro atendimento, eu quero falar aqui para você que eu posso te ajudar ainda mais a aprofundar e ser expert nessa primeira sessão. Eu tenho um protocolo detalhado de 7 passos nessa tríade que vai facilitar ainda mais como você pode conduzir essa primeira sessão. E esse protocolo é entregue no meu treinamento Primeira Sessão Magnética 10K, onde você acessa as 7 ações para fechar pacientes de terapia todos os dias na primeira sessão magnética e receber o Pix na sessão, material em PDF para que você possa baixar e aulas explicativas de cada parte de como você deve conduzir a sua primeira sessão. Até porque eu acredito que tem perguntas que são essenciais para que você faça, que muitas vezes
a maioria dos profissionais não fazem nessas perguntas e que impactam profundamente a forma como você conduz esse atendimento. Bom, o investimento ele é muito pequeno perto de todo o resultado que você vai ter e para ter acesso ao protocolo desses 7 passos da primeira sessão magnética 10K, clica no link que aparece aqui abaixo ou em algum lugar dessa página e eu te espero lá no curso.